o ano que nós estamos vivendo, ok? O tema de hoje é cuidado com as vozes que matam o futuro. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 17 a 19 e de 27 a 33. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. O qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Agora, versículo de número 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem feito coisas grandes. Nós nem imaginamos o quanto o Senhor tem nos poupado, nos livrado, e o quanto o Senhor tem nos dado, ó Deus, condições para prosseguirmos. Se nós pudéssemos, ó Deus, ver a olho nu o que vem contra nós, o que está se levantando contra o futuro de cada um, se nós pudéssemos ver, nós teríamos até um entendimento diferente das coisas. Mas o Senhor não permite, por não termos estrutura, não termos maturidade, entendimento e até espiritualidade. Mas o Senhor nos deixou algo que nos dá garantia para sermos abençoados, vencermos e entendermos os teus propósitos. É a tua palavra. Então, Senhor, que através dessa palavra, nessa noite, o Senhor venha entrar nos nossos corações, e se alguém agitado, acalma o coração. Se alguém agitado de espírito, acalma o espírito. Toda ansiedade, nervosismo, tudo aquilo que não provém de ti e que é fruto da carne, seja agora cativo ao cativeiro e seja submetido pela autoridade do nome e do sangue de Jesus. Fala conosco e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Dias atrás eu estava lendo uma reportagem sobre o poder da mente. A maior arma que o homem tem é a sua mente. E eu estava lendo um pouco sobre isso assim, é poderoso quando alguém entende na sua mente quem ele é. E aí eu vi um vídeo de uma reportagem de um psiquiatra que chegou a um detento que estava sentenciado ao corredor da morte. E ele seria o próximo
possivelmente a ser executado. E aí ele foi tubo de ensaio para uma pesquisa científica sobre a mente. Como ele já tinha a sentença, então na mente dele já estava o quê? Consolidado que ele iria morrer a qualquer momento. A sentença iria sair e ele seria executado. E aí pegaram ele, essa junta de psiquiatras levaram ele a uma sala e falaram, olha, a tua sentença saiu e você vai morrer. E aí falou, você pode escolher os tipos de morte que você quer ter. Né? Eutanásia, cortar os teus pulsos, a sua jugular até você morrer, sangrar aos poucos, ou cadeia elétrica, né? Corrente elétrica. Ele falou, não, eu quero sentir a morte aos poucos. E aí vendaram os olhos dele e fizeram um efeito placebo. O que é efeito placebo? Vou te contar. Uma vez eu fui no centro de recuperação de pessoas viciadas, e aí eles querem em todos os momentos remédio para controlar a ansiedade. E aí o chefe da psiquiatria pediu para comprar várias caixas de tic-tac. E tiraram essas balas da embalagem de tic-tac e colocavam dentro dos calmantes. E eles ficavam muito agitados querendo. Aí pegava lá o tic-tac, dava para ele tomar. Aí o médico perguntou, e agora? Agora eu estou melhor. Não, ele estava tomando tic-tac. Mas para o dependente, o rótulo estava dizendo que era controle de ansiedade. Então ele achava que estava fazendo efeito, mas não. Então ele entendia que ele estava tomando e ia resolver a sua vida. Pois bem, foi assim que foi feito com esse rapaz. Vendaram os olhos dele, colocaram uma mangueira e a pessoa falou assim, nós vamos cortar os teus pulsos e a tua... Era que cortaram ele com os olhos vendados. E aquele barulho, tuc, tuc, tuc. E aí eu fico imaginando a mente dessa pessoa como foi. Começou rápido, foi diminuindo a intensidade, diminuindo. Imagina a cabeça dele, está diminuindo, o sangue está indo embora, eu estou prestes a morrer. E aí fecharam a torneira e parou de gotejar a água. E ele morreu. Porque na mente dele, ele estava entendendo que o sangue estava indo embora. Quantas coisas acontecem com você? Quantas coisas você teve aquele pressentimento, agora acabou tudo. Quantas coisas você fala assim, já era, acabou, não dá mais. E vem aquele sentimento, vem aquela paura, vem aquela ansiedade, vem aquele suor frio, vem aquela preocupação. Você não come, você não dorme, você não bebe, você não faz nada direito. E parece que tudo que está ao redor começa a conspirar contra você. E a sua mente vai sendo bombardeada. De repente, você dorme, acorda com a notícia boa e tudo muda. E aquilo para. Por quê? A sua guerra é na mente. Então nós vamos ler hoje, falarmos hoje desse tema. Cuidado com as vozes que matam o seu futuro. Existem batalhas que não são perdidas em campos de batalhas, fisicamente. São perdidas na mente através de uma verbalização da fala que você traz. Quando nós lemos o texto que Deus traz a existência daquilo que não existe, Deus está falando que tudo se cria através da palavra. O detalhe que nós acabamos de ler, ele mostra uma perspectiva. O texto que nós lemos fala, Moisés, ainda vivo, José acompanhando toda a sua trajetória. Moisés fala assim, nós estamos prestes a entrarmos naquilo que é o tão esperado dia, a terra de Canaã. E aí ele escolhe do arraial, quantos homens? 12. 12 homens foram enviados. 12 viram a mesma terra. 12 homens tiveram acesso à mesma promessa. Então eles foram e viram aquilo que
Deus havia dito aos seus antepassados, eles olharam e viram o esplendor. Mas a história mostra que quando Moisés envia e eles voltam, né, 2 apenas tinham fé suficiente para sustentar a promessa. Quantos que eu falei? 2. 10 voltaram com algo muito perigoso, que nós vamos falar aqui. Uma visão, 12 foram. 12 estavam no lugar. 12 tiveram acesso à promessa. Voltaram. Apenas 2 com uma fé suficiente para sustentar o que viram. Mas dos 12, 10 voltaram com algo perigoso. O que foi que eles voltaram? Com o quê? Com uma visão sem Deus. E a narrativa dos 10 que voltaram era: não podemos. Eles são maiores. Nós somos pequenos, somos incapazes. E o problema não foram o que eles viram, foi aquilo que eles decidiram acreditar. 12 foram, vou repetir novamente. 12 foram enviados. 12 viram a terra. 12 tiveram acesso à mesma promessa. 2 voltaram com uma fé sustentada naquilo que viram. Mas 10 voltaram com uma visão sem Deus. E ele, como eu disse, não podemos, eles falaram, os 10. Eles são maiores. Eles são mais fortes. Somos pequenos. E o problema não foi o que eles viram. Foi no que eles decidiram acreditar. Então não adianta eu ter, eu ser, eu conseguir, se eu não tiver essa visão dos 2. Uma geração inteira, o texto mostra que uma geração inteira não morreu por falta de promessa. Morreram? Não. Morreram por acesso de incredulidade declarada. 10 voltaram declarando uma incredulidade. E o interessante dessa história que nós vemos aqui, que Deus havia dito: eu vos darei a terra. Irmãos, quando Deus fala alguma coisa para mim, para você, para nós, você não acha que Ele sabe a minha e a tua capacidade? Será que as pessoas vão continuar, de repente você vai continuar acreditando que você é um projeto de plano furado? Qual era a diferença entre Josué e Caleb e os 12, os 10 que estavam com ele? Qual era a diferença? O filtro. A visão com quem eles estavam andando. 12 foram pegos do arraial, mais 2 andavam do lado de quem estava com a visão. Você acha que no meio de todo essa guerra, Josué e Caleb não viram as limitações de Moisés? Claro que viram. Mas o que pesou sobre Josué e Caleb? Aquilo que há 45 anos atrás foi prometido. Aquilo que há muitos anos atrás Deus havia falado. Então, por que Josué, vou até reformular essa frase, Josué e Caleb acreditaram numa promessa que Deus tinha para eles, porque o ambiente que Josué e Caleb estavam era diferente que os 10 tinham. Josué e Caleb eram os homens mais próximos de Moisés. Os outros 10 estavam no meio de uma ambiência, de um ambiente que possivelmente era resultado daquilo que eles acreditaram, pela fala que eles declararam. Deus falou: eu vou dar. Mas eles disseram: não vamos conseguir. Olha o que diz Provérbios capítulo 3,
Versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Se o momento que eu e você estamos passando, aquilo que nós estamos passando, o que você passa, o que eu passo, não esteja atrelado ao futuro que Deus vai colocar sobre nós, você não vai acreditar no que está acontecendo agora. Porque se você pegar a Bíblia e ler os textos dos grandes homens de Deus, a maioria deles viveram grandes silêncios, grandes torturas emocionais, grandes ataques. O próprio Cristo, no momento antes de ser crucificado, o que ele disse? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Cristo, o Filho de Deus, viveu um dos piores momentos como ser humano. E eu acho que é muito egoísmo querer exigir que Deus, de bate-pronto, me responda. Porque para grandes silêncios que se manifestam na nossa vida, resultará em caminhos onde você amanhã vai percorrer, que não vai ter ninguém para falar. Não vai ter ninguém para te apoiar. Não vai ter teu esposo, não vai ter a tua esposa, não vai ter ninguém. O que mais você terá são vozes como essa. Eu não consigo, são maiores do que eu me sinto pequeno, eu me sinto desprezado. Você precisa hoje entender o que esse texto está nos ensinando. Você precisa decidir naquilo que você vai acreditar a partir de agora. Quando a voz do homem entra em conflito com a voz de Deus, alguém vai prevalecer. Vou repetir de novo. Quando a voz do homem entra em conflito com a voz de Deus, uma dessas vozes irão prevalecer. Para o caso desses 10, prevaleceu a incredulidade. Naquele momento eles não acreditaram. E nós vamos falar nessa introdução as 10 marcas de quem destrói o futuro com a sua própria fala. Então, irmãos, eu já vivi dias muito difíceis quando eu saía para viajar. Eu lembro que eu morei em Barretos e muitas das vezes eu, no carro, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público ou privado, de um aplicativo, como passageiro. Eu já tive muitas experiências sentado dentro de uma rodoviária, de pessoas serem usadas pelo diabo. Quantas vezes? Uma certa feita eu fui assim tão atacado verbalmente por uma pessoa tomada pelo espírito maligno. Se você saiu de onde você estava, você imagina o estrago que eu estou fazendo agora. Você não vai estragar o que Deus não permite estragar. E se Deus permite estragar, faz parte de um plano, de uma grande coisa que vai acontecer na minha vida, que você está muito preocupado por aquilo, que a ponto de vir tirar minha paz. Está repreendido em nome. Quantas vezes isso? Quantas vezes viajando em outro país, em situações dentro de um quarto, de ser visitado por vozes terríveis, que você não tem noção. Por isso que hoje, eu não luto mais com essas vozes, eu só me calo, fico quieto, porque eu sei aonde vai chegar. E o Senhor está falando hoje 10 marcas que você vai aprender
a repreender da tua vida. Põe Provérbios 24:10. Você vai aprender a repreender da sua vida. Você vai aprender a identificar e sair daqui. Irmãos, em nome de Jesus, que isso não aconteça, mas se acontecer, se todos me abandonarem, todos, vocês, minha esposa, minha mãe, todo mundo virar as costas. Se eu viver, se eu passar uma situação, eu estava lendo sobre Jeremias, eu fiquei assustado, que o sacerdote da época pegou ele, espancou ele, pendurou ele no tronco em praça pública para exposição. Porque ele estava o quê? Combatendo o mal que Deus... Porque os outros lá estavam dizendo, vai ter vitória, vai ter vitória. E Jeremias, vai ter vitória não. E por causa da verdade, da boca que saía dele, ele foi perseguido. Foi humilhado, invalidado, anulado. Mas ele não deixou de ser. Então eu vou, por mais que tudo possa acontecer, irmãos, tem uma coisa dentro de mim que não deixa eu parar. E você tem que ter isso como exemplo na sua vida. Tem uma coisa dentro de mim que, quando mais vem as guerras, irmãos, é uma coisa impressionante. Eu vou te falar. Quanto mais os problemas vêm, o negócio vem assim, irmãos, é ponto de deixar você louco. Em seguida, vem muitos planos. Vou fazer projeto tal, vou viajar, vou pregar em tal lugar, não sei o quê. É uma coisa que contrapõe, é um soro antiofídico que venha para anular o veneno da serpente. Por quê? A Bíblia fala, trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, quais são as marcas? As 10 marcas que aqueles homens voltaram. Imagina, irmão. Josué e Caleb, põe a foto lá. Josué e Caleb desse jeito, olha lá. Lá em cima, os anaquins. Do lado esquerdo, vamos dizer que do lado direito aí do vídeo, Josué, né, com essa roupa escura, e Caleb do outro lado estendendo a mão. E os outros do lado dele lá falaram assim, não, olha o fruto, negócio, olha aqui que Deus nos deu. E a voz lá do incrédulo falou, não, olha lá o que está em cima do monte. Não é assim com a sua vida? Não é assim muitas vezes? E olha, eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Põe a próxima imagem. Olha eles vindo. Olha que trabalho. Os 10 lá atrás. Que nada, cara. Isso é doido, isso é uma furada. Não se compara, o fruto é legal, mas você viu o que tem por lá, e não sei o quê, e os dois carregando, e os lá atrás, os murmuradores lá atrás, e não sei o quê. Imagina a cena. Você vem para a igreja para buscar Deus, e as 10 vozes que eu vou falar daqui a pouco, está atrás de você. O que te adianta? Que adianta você acreditar? Que adianta não sei o quê? Que adianta não sei o que lá? Que adianta? Está valendo o quê? Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o diabo quer pegar tudo que você construiu, tudo que você fez, tudo que você tem em Deus, tudo que Deus te chamou para ser, tudo que Deus... E o diabo está dizendo, não, o meu plano é que você pare, porque você está demais exposto. Você está assim, isso não é só verdade. E você é uma furada, e não sei o que lá. E aí o diabo quer pegar tudo aquilo que é bendito, fazer com que você amaldiçoe. Aí, não era isso aí, ó? A imagem. Aí a imagem aí. Eia, vamos conquistar. Não sei o que, põe a primeira imagem. Vamos conquistar, vamos conquistar, vamos conquistar. E a voz lá, a voz da razão, a voz do intelecto, a voz, não, Deus é espírito, Deus é verdade, mas qual é a realidade? A realidade é essa, meu. E não sei o que, e não sei o que lá, e babá, e não sei o que lá, e tá lá confrontando. E Josué e Caleb tem que ficar explicando. Agora, sabe por que tinha gigantes? Sabe por que tinha murmuradores? Porque desobedeceram o que Deus falou. E por causa desse tempo de protelância que Deus protelou de 40 dias para 40 anos, esses aí gigantes
é resultado de uma desobediência e onde tinha que romper para conquistar. Porque enquanto Deus estava lá se preocupando em matar o murmurador, toda aquela história que nós já contamos, os poceiros estavam entrando. Sabe por que tem tanta coisa no lugar da tua vida falando para você parar? Porque o que está no lugar da sua vida falando para você parar, ele sabe que é bom. Sabe por que tanto tentam te parar, te apedrejar? Porque eles não acreditam como é que você suporta o processo daquilo que eu e você nós estamos passando. Os irmãos de José venderam ele? Venderam. Muita gente engana. Sim, mas eles não tinham a autoridade e a maturidade para suportar o que José suportou. Só que na sua cabeça, na minha cabeça, o diabo está tentando nos convencer. Olha o gigante, olha isso, olha aquilo. Toda guerra que vem contra você faz você esquecer do que Deus já fez tudo na sua vida até agora. Inclusive, da onde Deus te tirou. Então, quais são as 10 marcas, ou vozes, ou características que destroem o futuro com uma própria fala? Os 10 tinham essas características. Vê gigante, mas só ignora Deus. De vez ignora o gigante, não. Considera o gigante e ignora Deus. A segunda marca, esquece os milagres passados. Esquece do que Deus já fez. Considerai as coisas. Tem um texto de Jeremias, de Isaías, Jeremias que fala aqui, considerai. Deus está falando, considere o que eu já fiz. Considere o que eu já realizei. A terceira marca, a quarta, a influência negativa de outros. Você imagina o que estava dentro do arraial? Imagina, chega 10 e fala, não, ó, o lugar é legal, mas ó, tem uns caras lá de 6, 7, 8 metros de altura, que a gente é como um gafanhoto diante deles. Irmãos, aqui tem 3,90, acho que é 3,90. Eles mediam 6 metros de altura. Imagina um homem de 6 metros de altura, diante de um judeu de 1,80 m. Era como um gafanhoto. Claro. Assustava. Assustava. E eles eram influenciados negativamente. Imagina no arraial. Não foram chamados pelo líder. Não foram enviados pelo líder. E havia uma irmã, não vai chegar logo, não chega logo, não chega logo. Imagina o ambiente de quem não está sintonizado com a palavra de promessa. Era esse aí. Uma influência negativa de outros. A outra marca, se enxerga menor do que realmente é. Se enxerga menor do que você muitas vezes não se enxerga assim. Dá mais voz ao medo do que a promessa. Dá mais voz ao medo do que a promessa. A outra marca, essa é uma das piores. Não mede o peso das palavras. Isso é muito sério. Cuidado com o que você está liberando nesse momento de processo na tua vida. Todos os dias eu levanto e eu lembro do sonho que a pastora Raquel viu, da grande avalanche assim. Eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, tu sabes de todas as coisas. Eu não quero pensar em nada, só confiar e obedecer. Porque no momento de um vacilo, eu não posso dimensionar o que uma palavra pode ter de peso que saia da minha boca. Resiste à fé, a outra característica que eles tinham, era resistente à fé, mesmo diante da verdade. Tinha gigantes, tinha. Estavam com medo, estavam, mas esqueceram do rio vermelho que abriu, ou o mar vermelho, melhor dizendo. Logo depois o rio Jordão abriria. Esqueceram das 10 pragas. Esqueceram de Faraó morto. Estavam preocupados no gigante. O que era gigante? 100 mil, 10 mil, para 6, 60 mil, 200 mil mortos dentro de um mar. Nada. Mas era o momento que eles estavam vivendo.
É natural, quanto mais você sofre, quanto mais nós sofremos, quanto mais as guerras vêm, a gente fica fragilizado, a gente fica muitas vezes sem forças, mas a nossa mente não pode descansar. A nossa mente eu confio no Deus da minha salvação. Eles resistiram à fé mesmo diante da verdade. Eles carregaram a nona, carregaram mentalidade de escravo. Já viu aquela história, né? Era do bairro tal, está morando em bairro tal, mas o bairro tal não saiu dele. Então eles eram do Egito, Deus os tirou do Egito, mas a mentalidade era de escravos. E aí, a pior coisa, a 10ª, eles analisaram tudo sem considerar Deus no processo. E esse é um grande problema. Enquanto isso, 2 homens se levantaram, mediante essas 10 características, eles não negaram os gigantes, mas apenas decidiram que, meio a tudo isso, Deus era maior. Levante a sua mão e diga: Deus é maior. Fala. Deus é maior. Irmãos, se vocês entendessem o que Deus nos deu como Efraim nesse lugar, a sua mentalidade mudaria. Eu não consigo ir além se eu tiver uma mente escrava. Quantas pessoas já passaram de grandes potenciais que, se deixassem sair a mente escrava e deixar entrar numa mente de um Josué ou como de um Caleb, a história seria outra. Por quê? Porque Deus não quer que nós ignoremos os gigantes. Deus quer que nós consideremos que, mediante a tudo isso, Deus é maior que tudo. Diga comigo: Deus é maior que todas as coisas. Então eu concluo essa palavra dizendo algumas frases. A consequência é séria, e nós precisamos entender isso. O texto fala que, segundo as vossas palavras, assim vos farei. Se você pegar o texto, vai ver que Deus fala lá: segundo as vossas palavras, assim vos farei. E eles falaram derrota, e viveram a derrota. Eles declararam impossibilidades e nunca entraram na terra da promessa. Quando eu vejo essa imagem, quando eu vejo a segunda imagem que já foi projetada, eu entendo algumas coisas. Hoje não é diferente. Existem pessoas, ambientes perto de nós, que já ouviram que Deus pode e vai fazer, mas sempre continuam falando como se nada fosse possível. Irmãos, é óbvio que tudo que pessoas que disseram que era Deus falando comigo, se fosse considerar, eu era o Bill Gates. Mas o que eu retive e o que eu retenho? Com uma promessa que Deus já fez para mim. E com o nível de maturidade que eu vou angariando dia após dia. Essas eu considero, guardo e escuto todo o tempo, para que a minha fé seja produzida no impossível. Agora, você fica ao lado de pessoas que só vê. Irmãos, veja só. Deus não é lógica. Deus, ele trabalha nas impossibilidades. Fala, isso aqui era impossível de acontecer. Deus foi lá e fez. Isso aqui era impossível de virar. Deus foi lá e fez virar. Isso aqui era impossível. Por quê? Deus não trabalha como a nossa mente lógica trabalha. Deus está acima. Eu disse isso uma vez aqui e vou repetir. Deus não é do tamanho da tua mente nem da tua tenda. Deus é muito maior que a tenda que eu tenho. Deus é muito maior que tudo isso que a gente está vivendo. Deus é muito maior que isso. E aí onde mora o perigo? Uma voz errada
no ambiente certo, atrasa destinos. Uma voz errada no ambiente certo atrasa, compromete, rouba destinos. Por isso que eu falo, a minha mente, ela resolveu acreditar. Porque o diabo nunca vai falar, tem uma grande promessa. Qual é o caráter do diabo? Matar, roubar e destruir. A única coisa que o diabo fala que vai dar é se prostrar a ele, se adorar a ele, se vender a alma para ele, aí ele dá. Mas quando vem uma palavra da parte de Deus dizendo, persevera, o diabo nunca vai mandar você perseverar. Deus fala, não desista, o diabo nunca vai falar para você não desistir. Tudo que vem contra o caráter do diabo, pode acreditar, é Deus na história. Então, eu repito, arranque as vozes erradas nos ambientes certos da sua vida para a promessa se cumprir. Quem não acredita no futuro que Deus prometeu, começa desde a origem, destruí-lo com as suas próprias palavras. Vou repetir. Quem não acredita no futuro que Deus prometeu, começa a destruí-lo com as suas próprias palavras na origem. Há duas nações no teu ventre. Um será maior que o outro. O menor será senhor sobre o maior. Ela acreditou? Nasce um, o segundo planta a mão. Não, vou dar uma origem para impedir Jacó. E Deus está falando, quebra da tua boca isso hoje. Arranca da tua boca isso hoje. Hoje é dia de alinhar a fala com a promessa. Hoje é dia, aleluia, de não negar a realidade, aleluia, mas permitir que a realidade espiritual fale muito mais do que o ambiente que quer fazer você desistir e falar mais alto. Não é negar a realidade, é não permitir que a realidade fale mais alto do que Deus. Nenhuma realidade vai falar mais alto que Deus na tua vida. Você crê nisso, em nome de Jesus? Se Deus disse, vai acontecer. Eu quero ser aquele que Deus fala e eu acredite. Mas eu não quero ser aquele que Deus está falando dentro da minha casa. Aqui. Mas tem síndrome de Sara, que fica atrás duvidando. Que promessa? Estou velha, não vai acontecer nada. Eu não sou desses. Deus falou, Deus jamais vai trazer alguém para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para liberar uma palavra, que essa palavra não venha da parte de Deus. Por isso que eu falo, o diabo nunca vai mandar você persistir. O diabo nunca vai mandar você se preparar, porque se você se prepara para o diabo é um perigo. O diabo nunca vai mandar você orar, nunca vai mandar você jejuar, nunca vai mandar você renunciar. O diabo nunca, porque ele sabe que quando você entender quem você é, acabou. A sua disciplina vai estabelecer. Não importa o que eu estou vendo, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Poderão esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Eu sei. Então profetiza. Venha ossos sobre ossos. Aleluia. De um vale veio os ossos, se juntaram osso com osso. Venha carne sobre carne, venha tendões. E aí o grande exército se levantou, agora profetiza o meu espírito. É disso que Deus está nos chamando. Josué e Caleb estavam fazendo isso. Vocês não acreditam, é problema de vocês. Mas eu sei de uma coisa, Deus vai dar o melhor para a minha vida, o que Ele prometeu. Então você precisa entender. Cuidado com o que você anda dizendo no meio desse caminho. Cuidado. Eu preguei numa cidade chamada, eu estou terminando. Eu preguei numa cidade chamada Pitangueiras. Um pastor lá é um angolano. E é uma cidade de muita gente de pele clara. E de muito racismo. E Deus falou assim, estou te levando para essa cidade. Para contrapor o que essa cidade fala. A cidade tem 15 mil habitantes.
A igreja dele tem 3.000 habitantes. É a maior igreja de Pitangueiras. E quem é o pastor? Um africano. Escurinho, escurinho, escurinho. Casada com uma mulher que era racista. Que deu 3 filhos lindos para eles. Quando Deus quer falar, Deus não quer saber de cultura. Deus só quer saber quem é Josué. Quem são os Calebes. Quem são Josués. Que vão propagar, multiplicar aquilo que eu tenho para realizar na vida de vocês. Ai, queria que Deus me mostrasse o que iria amanhã acontecer da promessa. Não, aí isso não é fé, isso é troca. Deus não vai dar spoiler. Deus já falou, fica firme, ser forte e corajoso. Não olhe para os gigantes, não olhe para o vale. Não olhe, irmãos, ele estava no deserto. A terra era boa, manava leite e mel. Então eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, que muita reversão vai começar a acontecer. Muita reversão vai começar a acontecer na tua vida. Guarda isso que Deus falou comigo hoje de tarde. Uma voz errada no ambiente certo atrasa destinos e promessas. Levante a sua mão e diga assim comigo, Senhor, fala, Senhor, que a minha boca não seja essa boca de palavras, de vozes erradas no ambiente certo para atrasar a promessa e o meu destino. Fala assim, eu não vou destruir com as minhas próprias palavras o que Deus me prometeu como futuro em nome de Jesus. Aleluia. Muitos podem dizer, como muitos já falaram para mim, você é doido ter saído de onde você saiu. Outros olham para mim e falam assim, só gente que acredita no que Deus fala para ter a condição e fazer e viver o que você está vivendo agora. Então está no momento que pessoas te atacam dizendo, não, se não é Deus. Na realidade, no fundo de tudo isso eu falo assim, como é que ele tem coragem e força para tudo isso? Porque estão testando a tua fé. Estão testando. E a palavra de hoje, você viu o tema de hoje. Não mate, não destrua. Cuidado com as vozes que estão matando o teu futuro. Cuidado. Por isso que eu estou falando, que se um dia eu ficar sozinho, eu não vou deixar de acreditar no que Deus fala. Eu não vou deixar de acreditar no que Deus pode fazer. Não vou. Você é doido? Pode chamar. Você é sem noção? Pode chamar. Chama do que você quiser. Eu sei o que falou comigo. Eu entendo o que falou comigo. Eu entendo isso. Por quê? Porque nós não estamos nos aventurando. Nós não estamos testando para ver o que dá. Não. Nós estamos crendo no que Deus pode fazer. E se Deus é Deus dessa casa, se Deus é Deus da sua vida, se prepare. Deus fará coisa nova na sua vida. Amém? Cuidado com as vozes erradas. Nos ambientes certos para você não comprometer a tua promessa. Aprenda uma coisa. Acredite. Creia. Persevera. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus já fez isso comigo. Eu espero que isso não aconteça com você. Um dia eu estava lá no interior e a gente vivendo uma guerra lá e as pessoas querendo a famosa frase, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Quando é do olho claro, cabelo liso, todo mundo quer ser o pai, né? E nós estamos num projeto muito bom, Projeto África. E aí brigando, falando, eu falei, quer saber? Não vamos mais nisso não. Não sei o que lá. Irmão, não demorou 2 horas, eu quase fui para o céu. E eu entendi, se você não vive para me servir, então você não serve para viver também. Então se ficar aí, o diabo está querendo abortar o teu futuro. Chega em casa, agradeça a Deus. Levanta de manhã, receba a vida hoje na tua vida.
Receba a vida. Irmão, tem dia que eu levanto tão cansado, tão as pernas doendo, tão esgotado. Eu entro dentro do carro e falo, Senhor, a minha vida é tua. Mesmo que eu não esteja vendo o resultado agora, mas eu estou plantando. Mesmo que tudo seja que não esteja favorável, tudo que é improvável esteja acontecendo. Senhor, mesmo que eu esteja sangrando, Deus, o resultado não é melhor que o princípio é tudo. Honra, Senhor, o pouco que nós estamos fazendo, e Deus vai honrar. É isso que a gente precisa entender. Você precisa parar de ouvir vozes contrárias. Para de ouvir. Não está conseguindo. Ok, mas eu vou conseguir amanhã. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo agora, não define o todo quem nós somos. Não define. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que você saia daqui não como os 10, mas que você saia como Josué e Caleb. Eu resolvi decidir acreditar. Você vai ver como vai mudar o quadro da tua vida. Porque você vai começar a dar a palavra certa no ambiente certo. E vai deixar de sabotar o teu futuro que Deus tem. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar e quero te bendizer. Eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus. Deus só abandona projetos quem não entendeu a grandiosidade. Só deixa de ter fé quem um dia nunca viveu uma experiência de fé. Só deixa de perseverar quem nunca experimentou o resultado da perseverança. Só para de orar quem nunca teve experiência real de oração. Só para, Deus, de semear quem nunca entendeu o princípio de semente. Pai, o mundo prega totalmente o contrário. Nós somos pelos princípios, nós somos pela palavra, nós somos pela perseverança, nós somos daqueles que decidimos acreditar. A tua palavra fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, mesmo que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor tem propósitos para tudo. O Senhor tem condições para tudo em nossas vidas. Então, só nos dá graça, nos dá entendimento, perseverança, e nós veremos o fruto do penoso trabalho. Batiza o teu povo com fé. Batiza o teu povo com a fé de Josué e Caleb. Batiza o teu povo com a perseverança de Josué e Caleb. Batiza, Senhor, o teu povo com a mente que eles absorveram, que reproduzia em Moisés e os que estavam próximos a Moisés. Deus, tira de nós a murmuração de Miriam. Tira de nós a dúvida, Deus, de Sara. Tira, Senhor, de todas as nossas vidas, ó Pai, aquilo que impede de uma grande promessa se cumprir. Deus, só nos dá graça, só nos dê alegria da salvação, porque o Senhor fará o demais, o que precisa ser feito. Abra os nossos olhos, no lugar de pensamentos terríveis, dá sentimentos, dá pensamentos, dá visões, sonhos, aonde nós iremos chegar, ó Pai, perseverando. Nos dá a tua graça, a tua bênção. Eu abençoo a tua igreja, o teu povo, os que não estiveram conosco hoje, abençoa onde estiverem, alcança e muda a mente desse povo e o sentimento. Fala ao coração de cada um deles. Senhor, eu não tenho acesso ao coração do povo, mas o Senhor tem acesso aos corações, porque o Senhor que esquadrinha pensamentos e corações. Então, invada os corações. Fala ao teu povo e nos dê a tua bênção, a tua graça, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu já disse, essa semana nós pagamos, pode ter sessão, pode voltar. Como eu já disse, essa semana a gente pagou o nosso aluguel, mas até segunda-feira nós iremos pagar, em nome de Jesus, o nosso IPTU. Posso ouvir amém? Diga amém. Amém?
Amanhã cai a luz, R$ 172,90. Amém? E eu creio que Deus já proveu e vai prover mais ainda. Eu já fiz a minha semente agora, quando cheguei na igreja, e eu sei que Deus irá nos abençoar. Posso ouvir amém? Diga amém. Então pegue esse envelope na sua cadeira, você entrega a sua oferta, o QR Code está na parede, o número da chave Pix está na tela. Em nome de Jesus, contribua. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a oferta, o dízimo. Deus, abençoa a semente que cada um entrega. Multiplica. Considera, Senhor, a fé do teu povo. Guarda os nossos corações. Multiplica a 30, 60, 100 por 1. E a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Entrega a sua oferta ao Senhor em nome de Jesus. Algum aviso aí para esse domingo? Esse domingo ainda é março, né? Em nome de Jesus. Vamos embora. Deus abençoe sua vida. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com você. Que nunca te falte paz, alegria e vitória. Que a tua mente seja visitada pela esperança. Que teu espírito seja visitado pela alegria. Que a tua vitória seja plena, constante. E que as tuas motivações sejam voltadas à promessa, não só na terra, mas aquilo que é a eternidade nos céus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Tchau.